Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal de Geografia. Eu gostaria de iniciar agora a nossa sexta aula fazendo uma retrospectiva de todo o conteúdo que foi ministrado nessas 5 aulas anteriores sobre globalização em suas diversas faces. E qual é a melhor forma de fazer essa revisão? É fazer os nossos exercícios de revisão que estão contidos no livro de vocês. Gostaria, nesse momento, que vocês recorressem ao livro nas páginas 354 e 355, para nós fazermos a primeira parte das atividades referentes ao processo de globalização. Então, vou dar um tempinho para vocês, para que vocês peguem o livro, localizem as devidas páginas, para nós darmos início a esse processo de respostas, de atividades inerentes à globalização. Me acompanhe, então. Vamos lá? A primeira questão, pessoal, bom que vocês saibam que o exercício, a primeira parte desse exercício, ela contém 11 questões. Então, a gente vai fazer cada questão de modo tranquilo, calmo, que fique bem explicitado para vocês. Peço também 2 coisas. Primeiro, acompanhe as aulas do Sistema Farias Brito. Elas ajudam bastante também a vocês poderem caminhar com a gente. Segundo, peguem essas questões, essas 11 questões que estão estabelecidas nas páginas 354 e 355, redijam no seu caderno e respondam. Faça as respostas conforme eu vou colocar aqui. Lembrando também que geografia é uma ciência humana. Por ser uma ciência humana, ela é subjetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe uma resposta pronta e acabada. O que eu vou colocar aqui é um esboço de respostas que seriam ideais para cada uma dessas 11 questões. Agora, você tem a prerrogativa de criar suas próprias respostas. Vocês verão que nas nossas avaliações também será desse modo. As questões geralmente são produzidas por mim, mas respondidas por você, de um modo que você entenda subjetivamente aquilo que você quer colocar na questão, com suas palavras. Então, as respostas que eu der aqui serão minhas, criadas aqui na hora para cada questionamento. E você pode transpor as minhas respostas no seu exercício, mas pode também associar seu ponto de vista às minhas respostas. Pode tornar a resposta mais complexa, de acordo com o seu ponto de vista. Repetindo, geografia é uma ciência subjetiva, que cabem pontos de vistas variados. E você pode colocar ali a sua pitada de ideias sobre o processo de globalização em cada questão. Vamos comigo? Então, vamos analisar a primeira questão. A primeira questão, pessoal, do seu livro, na página 354, diz o seguinte: qual é a importância das telecomunicações e dos transportes na economia globalizada? É muito simples. Qual a importância das telecomunicações e dos transportes? Elas, ambas, facilitam o fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. Então, conforme nós vimos nos nossos conteúdos que foram anteriores a essa aula de hoje, tanto as telecomunicações como os transportes, elas auxiliam o processo de globalização porque elas facilitam o fluxo, né? Facilitam, dão fluidez. As pessoas, as mercadorias, os serviços e os capitais hoje, eles giram com maior facilidade no mundo. Há um intercâmbio entre todos os países e continentes, uma maior rapidez no processo de translado de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. Então, essa é basicamente uma resposta que sintetiza a primeira questão. Vamos à segunda? Por que a pesquisa e a produção de tecnologia são diferenciadas entre os países? É muito simples, pessoal. Porque os países têm níveis diferentes na economia, níveis diferentes de desenvolvimento. Então, vamos colocar aqui. Porque os países possuem níveis de desenvolvimento distintos. Então, essa é uma resposta que
abrange a questão número 2. Perceba, vou mais uma vez fazer a leitura do questionamento. Por que a pesquisa e a produção de tecnologia são diferenciais entre os países? São diferenciais porque os países possuem níveis de desenvolvimento distintos. Os países desenvolvidos, eles geralmente produzem uma tecnologia maior e terminam se distinguindo, se diferenciando dos países subdesenvolvidos, que não têm uma tecnologia apurada e, portanto, ficam atrasados no processo de globalização. Então, pesquisa e tecnologia são diferenciais, né? Existem diferenças entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos nesse processo. E isso é muito importante na globalização. E isso, inclusive, é um ocasionador daquilo que nós vimos nas aulas, do aumento das disparidades entre as nações, entre os países. Na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, é uma troca desigual. Os países desenvolvidos geralmente têm uma maior produção tecnológica e os países subdesenvolvidos geralmente produzem gêneros primários, e essa troca é desigual. E aí isso termina endividando os países pobres, gerando muitos lucros para os países desenvolvidos. Vamos à terceira questão? A globalização foi responsável pelo fim das desigualdades entre os países. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? Explique. Justamente o que eu tratei na questão 2. A globalização não foi responsável pelo fim das desigualdades. Ela aumentou essas desigualdades. Então, essa afirmação é falsa ou verdadeira? Explique. Ela é falsa. Essa afirmação ela é falsa. Na verdade, a globalização aumentou as disparidades entre os países. Essa é a realidade. Então, a globalização, ao contrário do que diz a questão, ela não é responsável pelo fim das desigualdades. Ela aumentou essas disparidades, essas desigualdades entre os países, pelo que eu disse agora na questão 2, pela diferença dos níveis de produção tecnológica. A DIT, ela pune muito os países subdesenvolvidos, essa divisão internacional do trabalho. Isso tem gerado um aumento dessas desigualdades. Tudo bem? Vamos à quarta questão? Por que a padronização da cultura é considerada uma das consequências da globalização? Cite exemplos. Por que a padronização da cultura é considerada uma consequência da globalização? Porque o mundo tornou-se mais homogêneo. Um exemplo: produtos consumidos ao mesmo tempo em vários países. Pessoal, quando eu coloco que o mundo tornou-se mais homogêneo, é porque os padrões de consumo, eles hoje são mais parecidos. E aqui está um exemplo. Produtos hoje, eles são consumidos simultaneamente em vários países, em várias partes do mundo. Isso é uma padronização. Então, a quarta questão questiona o seguinte: por que a padronização da cultura é considerada uma das consequências da globalização? Porque o mundo torna-se mais homogêneo. A cultura hoje, ela é mais homogênea. Vamos dar exemplos, né, desses produtos que são consumidos. Grandes artistas, filmes, né, produtos de marcas conhecidas. Isso é um padrão, né? Há um padrão mundial de consumo que responde à quarta questão. Então agora eu vou pedir licença a vocês para eu apagar para esse lado, para a gente continuar a responder o nosso exercício. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela diz o seguinte: qual é a relação entre a indústria cultural, a internet e a sociedade de consumo? Vocês sabem, a indústria cultural e a internet, a indústria cultural e a internet promovem um maior consumo.
Então, mais uma vez, vamos para o questionamento da quinta questão. Qual é a relação entre a indústria cultural, a internet e a sociedade de consumo? A indústria cultural e a internet, elas promovem um maior consumo, muitas vezes de produtos que você nem precisava. Não são nem necessários, é um consumo extraordinário de itens que, às vezes, você não estava necessitando, não estava carecendo. Pela mídia, a propaganda, as promoções, tudo isso, vinculado ao próprio capitalismo consumista, estimula o consumo em massa, né? Então, há essa relação. Isso responde à nossa quinta questão. Vamos à sexta? Para fazermos a sexta, pessoal, nós vamos ter que fazer uma leitura de um texto para servir de auxílio para nós. Vamos me acompanhar na leitura? A reportagem a seguir trata da violação de direitos de trabalhadores em Bangladesh, país do continente asiático, faz fronteira ali com a Índia, né? Leia e depois responda as questões. Então vamos atentar ao texto. Trabalhadores reportam uma série de violações, incluindo agressões físicas, xingamentos, alguns de cunho sexual, horas extras forçadas, negativas para pagamento de licença maternidade, pagamento atrasado ou parcial de salários e bônus e também represálias a sindicalistas. O grupo de direitos humanos também acusa o governo e as direções das fábricas, que em sua maioria produzem roupas para o varejo americano, europeu e australiano, de não garantirem a segurança e não indenizarem de forma adequada os sobreviventes e as famílias das vítimas do incêndio na empresa Tazen Fashions, em novembro de 2012, quando 117 pessoas morreram, e do desabamento do Rasa Plana. A tragédia provocou um clamor internacional e evidenciou as deficiências de segurança na indústria de vestiário, que gera cerca de 80% das receitas de exportação e representa mais de 10% do PIB do país. Ao todo, são mais de 4 milhões de trabalhadores nesse setor, a maioria mulheres. Tudo bem. Então eu vou pedir licença a vocês mais uma vez, para eu apagar aqui, para que a gente comece a responder as questões referentes ao texto. Então vamos lá. Vamos à sexta questão. Na sexta questão, a letra A, ela pergunta o seguinte: como a globalização contribui para a ocorrência de situações como a descrita no texto? Por conta da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas há uma conexão na globalização. Perceba sempre que o que eu trato de uma questão, às vezes aparece lá em outra. Por que a letra A é essa uma resposta mais viável? Como a globalização contribui para a ocorrência de situações como a descrita no texto? Porque a Bangladesh é necessário, nessa divisão internacional do trabalho, ela ter preço nas mercadorias para competir no mercado internacional. E para isso a exploração dos trabalhadores. Essa exploração é justamente para que o produto seja o mais barato possível, para que tenha competitividade no mercado tão desigual. A única forma que os países pobres têm de inserirem seus produtos no mercado, como dizem no europeu, no australiano, no americano, é ter preços acessíveis. E para ter esses preços, eles usam matérias-primas frágeis, eles não cumprem leis trabalhistas. Tudo isso são práticas para que o seu preço tenha eficácia no mercado, já que não tem qualidade. Vocês sabem que os produtos asiáticos, geralmente, boa parte é de qualidade duvidosa. Então tem que ter preço, já que a qualidade não é um dos atributos desses produtos. Ok? Vamos para a letra B? Para a indústria têxtil de Bangladesh subsistir, é necessário continuar submetendo seus empregados a essas condições de trabalho precárias? Na verdade, não, né? Não. Daria para conciliar preços acessíveis com regulamentação trabalhista. Então, pessoal, na verdade, nada justifica a exploração da mão de obra humana, da força de trabalho humana. Você pode dizer, mas é necessário, professor. Eu diria que sim,
Pode ser sua opinião, mas nada justificaria. Eu acho que o governo, tanto o governo como os empresários de Bangladesh deveriam criar alternativas de conciliar os preços, que é o que eles precisam para colocar o seu produto no mercado, com uma regulamentação trabalhista que oferecesse pelo menos o mínimo de dignidade aos trabalhadores desse setor de confecções, desse setor têxtil. Na letra C, para nós terminarmos a sexta questão, se você conhece situação semelhante no Brasil, descreva para os colegas. Então, essa letra C, ela vai ficar a seu critério. É com suas palavras. Se você conhece algo similar, eu vou dar alguns exemplos. Algumas empresas em Pix, eu não vou citar nomes, o trabalhador ele tem horário de entrar, mas ele não tem horário de sair. Eu passo em frente a alguns supermercados em Pix, por exemplo, à noite ainda tem funcionário que entrou 7 da manhã lá. Detalhe, muitos deles não pagam hora extra para esse funcionário. Ele está ali para garantir o seu emprego. E aquela ideia, se ele estiver insatisfeito, tem 10 lá fora querendo a vaga dele. Então, às vezes, você vê na própria cidade de Pix, o mais perto que você imagina, situações de trabalho que são extremamente exploratórias e que eu acho que o Ministério do Trabalho deveria intervir, fiscalizar melhor. Não é difícil encontrar no Brasil situações extremas de trabalho e exploração de trabalhadores por parte do setor patronal. Então, essa questão fica por conta de vocês, mas é muito corriqueira no Brasil. Pode ter certeza disso. Vamos à sétima? Na sétima, você vai encontrar uma charge. Na sétima questão está aqui. Observe a charge e explique seu significado considerando o que você aprendeu sobre globalização. Essa charge, pessoal, basicamente é o quê? Está aqui, ó. É uma família humilde. Aí tem aqui uma faixa, né? Festa da globalização. Seja bem-vindo ao mundo globalizado. Só que essa família vai entrar pela entrada de serviço. Ou seja, tem uma festa, mas ela não pode entrar pela entrada principal. O que é que nós tratamos disso? Vamos relembrar? Nós mostramos aqui que o acesso à globalização, o acesso à internet, às mídias, ele não é igual. Vocês sabem que a globalização, por exemplo, o acesso aos produtos, pelas classes de elite, é muito mais fácil. Então, a globalização, quando eu digo que torna mais homogêneo, claro, você hoje pode ter acesso a produtos que são vendidos nos Estados Unidos e na Europa, mas não para todas as classes. Então, o que é que a charge quer mostrar mais ou menos? Quer mostrar o padrão desigual que o processo de globalização estabelece. O padrão desigual que o processo de globalização estabelece. E perceba que eu não coloquei um exemplo, porque são vários. Onde está esse padrão desigual? No acesso ao consumo, no acesso às mídias digitais, às redes sociais, à própria internet. Nós tratamos aqui, por exemplo, que nesse momento das aulas remotas, das aulas à distância, quase metade dos alunos do Piauí da rede pública não estão conseguindo assistir às aulas online porque eles não têm acesso à internet. Então, esse é um dos padrões desiguais. Vocês sabem que outro padrão, por exemplo, é que, enquanto muitos artistas têm carros de luxo importados, têm iates, têm jatos, muita gente não tem acesso a coisas básicas como energia elétrica, saneamento básico, água encanada. São as desigualdades estabelecidas pelo processo de globalização. Enquanto muitos têm uma estrutura que a globalização proporciona, essa estrutura não chega a todos de modo homogêneo. Há uma padronização, há uma homogeneidade da possibilidade do acesso, mas nem todos têm esse acesso. Nem todo mundo tem um celular de última geração, nem todo mundo tem um notebook, nem todo mundo tem acesso à internet em casa, tem uma TV a cabo. Então, é esse o padrão desigual que o processo de globalização estabelece, ok? Vamos à oitava questão? A oitava questão, pessoal, mostra um gráfico. Perceba no gráfico que tem uma faixazinha azul que está crescendo e ela estabelece a geração de empregos para os mais qualificados. Em contrapartida, tem uma linha que é avermelhada que mostra um decréscimo dos postos de trabalho para os menos qualificados. Nós também tratamos disso no processo de globalização, que se exige hoje uma melhor especialização, uma melhor qualificação. Você tem que estar sempre estudando, atualizado.
Tá difícil arrumar emprego, tá, para todos os setores, mas quem tem qualificação arruma com maior facilidade do que aqueles que não têm uma qualificação. Tá aqui, o gráfico mostra um aumento exponencial aqui no Brasil dos empregos para quem tem qualificação em detrimento da queda exponencial do desemprego, aumento do desemprego para quem não tem qualificação. Vamos à letra A sobre esse gráfico. Considerando o período representado no gráfico, que mudanças podem ser observadas na distribuição do emprego no Brasil? Então eu vou pedir licença a vocês mais uma vez, para eu apagar aqui, para a gente tratar dessa primeira letra da questão 8. Na questão 8, que mudanças podem ser observadas na distribuição de emprego no Brasil? O aumento dos mais qualificados no mercado de trabalho. Obviamente, isso ocorre em detrimento da diminuição de pessoas empregadas com menor qualificação. Letra B. Quais são os fatores que estão diretamente relacionados às mudanças representadas no gráfico? A letra B nós poderíamos responder assim: o maior fluxo informacional e maior competitividade. Então, hoje, todos têm acesso à informação, todos têm acesso ao ensino. E, obviamente, aqueles que se destacam vão competir com maior facilidade no mercado de trabalho. Então, são dois fatores aqui. O maior fluxo informacional e uma maior competitividade são fatores que estão diretamente relacionados às mudanças que estão aí no gráfico. Na nona questão, nós também temos um gráfico. É um gráfico sobre domicílios que têm acesso à internet, né? Em 2016. 4 anos não é uma coisa tão distante, é bem recente, né? Temos aqui várias regiões, tem o Brasil, temos as várias regiões. Boa parte tem acesso à internet pelo celular, é a maior parte. Outra parte, a segunda maior leva é através do microcomputador e, finalmente, o tablet, né? Então, predomina o celular. Depois os notebooks e, finalmente, o tablet. Na letra A, a questão é a seguinte: como era o acesso à internet no Brasil em 2006, segundo o equipamento utilizado? Em 2016. Então, mais uma vez, vou pedir licença para nós continuarmos. Então, nessa nona questão, a letra A, o que é que você pode estabelecer? Predomínio no celular. Predomínio no celular. É o que nós observamos no gráfico de 2016. Maior parte de quem tinha acesso à internet em 2016, segundo o gráfico, era no celular. Letra B. De que maneira o gráfico mostra que o acesso à internet possui relação com a tecnologia? Aí você coloca assim: porque os 3 acessos principais à internet ocorre com o processo tecnológico. Ou seja, segundo o gráfico, as 3 formas mais utilizadas para se ter acesso à internet no Brasil em 2016 são celular, microcomputador e tablet. São 3 produtos tecnológicos. E perceba que não é acessível a todo mundo. Nem todo mundo tem um celular com acesso à internet, nem todo mundo tem um microcomputador e nem todo mundo tem um tablet. Porque os 3 acessos principais à internet no Brasil ocorrem através de produtos tecnológicos. Isso deixaria a nona questão respondida. Vamos à penúltima questão, a 10ª. Essa é de marcar, né? A reorganização, um pequeno texto introdutório, a reorganização das estruturas produtivas e o aumento dos fluxos comerciais e financeiros, configurando uma situação de crescente interdependência mundial,
no presente contexto de aceleração do desenvolvimento tecnológico. Tem duas frasezinhas aí nesse contexto que eu acho interessante. Interdependência mundial, é a aldeia global, todo mundo depende de todo mundo, há uma interligação, e aceleração do desenvolvimento tecnológico. O que é que eu disse a vocês nessas aulas? Que hoje um produto de última geração, daqui a 6 meses, ele já foi ultrapassado por um modelo novo. É a aceleração tecnológica. Esse texto que eu li é o conceito de quê? Ele é o conceito, obviamente, da globalização. A 10ª questão, você marcaria letra D de dado, globalização. E para nós fecharmos, a 11ª questão. A 11ª questão, pessoal, é uma anamorfose. Diz assim, analise a anamorfose geográfica e responda as questões. A anamorfose, pessoal, é você mudar um mapa do padrão normal para mostrar determinado indicador. O indicador do mapa aqui é o número de bilionários no mundo. Onde tem mais bilionários no mundo? Esse indicador é de 2018. Perceba um detalhe no mapa, acompanhe comigo na 11ª questão. Você vai ver muitos bilionários nos Estados Unidos e Canadá, que o mapa fica maior, porque o mapa no anamorfose ele recebe a proporção, não é territorial não, é a proporção do que ele quer mostrar. Como o dado aqui é sobre bilionários no mundo, a América do Norte aparece bem grande, a Europa aparece grande e a Ásia. Agora perceba um detalhe, perceba como a África quase desaparece, fica bem pequenininha. Por que a África fica bem pequenininha? Porque como eu quero mostrar a proporção de bilionários no mundo, na África quase não tem. Então o continente africano fica bem pequeno. A América Latina também fica bem pequena, porque a proporção, a quantidade de bilionários é muito pequena, né? Perceba que a Oceania tem uma certa relevância, então essa anamorfose, essa adaptação do mapa aqui é para mostrar os bilionários no mundo. Tudo bem, vamos responder as questões? Letra A. Onde se localizam os países com maior número de bilionários no mundo? Europa, América do Norte, principalmente, né? Letra B. Como o Brasil se insere no panorama apresentado pela anamorfose? Mediano. O Brasil é um país que é modesto, né? Não é tão ruim como na África, por exemplo, alguns países, mas também não está no topo. É um país mediano, tem uma quantidade razoável de bilionários. E, finalmente, a letra C. Como é possível relacionar a distribuição mundial das pessoas consideradas bilionárias com o processo, com o fenômeno da globalização? As grandes empresas estão nos países desenvolvidos. Então, como as grandes empresas estão nos países desenvolvidos, a maior parte dos bilionários que são os donos dessas empresas vivem, respectivamente, nesses países. Então, aqui a gente fecha o primeiro exercício. Eu aguardo vocês para nós continuarmos. Foco e fé.